Meu amigo apostólico. Nós nos reunimos em seu escritório uma semana mais tarde, e ele me contou esta história. Todos esses anos eu me senti dolorosamente só, por não poder falar das coisas que tenho visto em visões. Elas tornaram-se uma parte importante de mim, de quem eu sou, e do que eu estou fazendo com a minha vida, e eu fui obrigado a silenciar-me. Até eu relatar essas coisas a você eu nem sequer me dava conta de que elas poderiam vir a se realizar plenamente em minha vida, principalmente considerando minha situação pessoal, falta de saúde, e fraquezas. Sempre soube que são verdadeiras, mas só recentemente eu passei a suspeitar que vê-las virão a se realizar. Fui perseguido e rejeitado nas poucas vezes em que me abri, mesmo que só um pouquinho. Tenho estado muito sozinho com isso por um longo período de tempo. Tem sido um dos aspectos mais difíceis da minha jornada. Uma das minhas atribuições na igreja, por muitos anos, envolvia visitas mensais ao edifício dos escritórios da igreja em Salt Lake City. Encontro-me com várias autoridades gerais e passei a conhecer e amá-los pessoalmente. Ao longo dos anos, me tornei um bom amigo de um dos membros do Quórum dos 12. Nós tornamos amigos íntimos. Nós, como ele costumava dizer, partimos pão juntos e passei momentos maravilhosos em sua companhia em numerosas ocasiões. Uma noite, enquanto sozinho com ele, fui inspirado a contar-lhe uma das minhas visões. Ele ouviu com muito interesse e, em seguida, concluiu, dizendo-me que era de Deus e que eu deveria entesourá-la em meu coração, transcrevê-la, e não falar dela até que o Senhor me ordenasse 6. Ele também aconselhou-me a não tentar interpretar o significado da mesma. Ele disse, quando o Senhor quiser que você entenda, ele irá enviar alguém, ou dar-lhe o significado, mas, até então, é a vontade de Deus que você mantenha estas coisas para si mesmo e não tente interpretá-las sem mais revelação. Meu amigo apóstolo tornou-se uma força e uma fonte de grande conforto para mim. Ele se tornou uma fonte de segurança neste véu de lágrimas e a minha fonte de paz, de que o que eu via era de Deus e não algo de que eu devesse ter vergonha ou medo. Spencer olhou para baixo por alguns momentos antes de continuar. Quando ele olhou para cima, ele estava quase em lágrimas. Quando meu querido amigo morreu, chorei sua perda tão profundamente como se ele fosse meu pai ou meu filho. Eu não pude superar aquela dor por um longo período de tempo. Senti que não só tinha perdido um amigo querido, um apóstolo do Senhor, mas também a única pessoa na terra a quem me tinha sido dada a permissão pelo Senhor, para compartilhar minhas experiências. Eu chorei sua morte por meses. Às vezes eu não tinha vontade de comer ou dormir. Achei difícil funcionar corretamente. Eu estava a afundar em depressão. Então uma noite eu fui despertado por alguém ao lado do meu leito. Eram cerca de 2 horas da manhã, e eu fui repentinamente desperto. Sentei-me e percebi que um mensageiro celeste estava de pé ao lado do meu leito. Este mesmo mensageiro me tinha conduzido através de muitas experiências visionárias. Ainda assim eu nunca soube o nome dele, nem estava autorizado a perguntar-lhe. Movimentei-me como se fosse sair da cama e, em vez de dar um passo atrás para permitir-me fazê-lo, ele apenas sorriu para mim. Ele não mexia os lábios, mas ele falou comigo do jeito que eu tinha me familiarizado nas visões, em que a informação apenas flui em minha mente e no meu coração na voz do meu visitante. Eu era capaz de responder da mesma forma, mas a maioria das vezes me esquecia e fazia minhas perguntas em voz alta. Ele disse, Spencer, e eu sabia por que ele tinha vindo desta vez, porque o meu querido amigo, o apóstolo, lhe tinha pedido. Ele irradiava amor e interesse ao continuar. Você não deve chorar o passamento de seu amigo tão profundamente. Ele está incomodado pela sua tristeza por ela e sabe que você entende que ela está muito feliz, finalmente em paz, livre de dor e está indo em frente com o seu trabalho. Ele ama você e, portanto, pede que você deixe de chorar por ela. Eu me senti disposto a fazer tudo o que o anjo me pediu para fazer, e senti aquela profunda sensação de perda e luto rapidamente esvair-se. A paz substituiu a perda no meu coração. Mas eu tinha mais uma pergunta para ele. Eu disse, não tenho mais ninguém a quem o Senhor deu-me permissão para falar sobre minhas experiências. Eu acho que estou em luto por essa perda também. O anjo sorriu e respondeu, eu compreendo, mas será apenas por um pouco mais de tempo. O Senhor vai enviar o João, para a sua vida. Ele vai entender a você e as suas visões. Você pode dizer-lhe tudo o que você já experimentou. Ele irá ajudar também você a compreender. Basta ser paciente até lá. Spencer disse-me que o anjo recolheu a luz à sua volta e desapareceu. Spencer deitou-se de novo e, depois de um longo tempo, caiu no sono.
Spencer me olhou de forma penetrante e acrescentou: quando você primeiro me chamou e pediu para nos encontrarmos, foi então que eu percebi que o seu primeiro nome é John, João. A partir daquele dia passei a perguntar ao pai fervorosamente se você era o João a quem o anjo se referira. E eu respondi: certamente ele estava falando de alguém mais importante do que eu, como João, o amado, ou João Batista, ou talvez alguém da cidade de Enoque. Spencer sorriu e disse: não, ela estava falando de você. Você é o João, que o anjo prometeu-me que estava para chegar. Esperei 8 anos para que a promessa fosse cumprida. Tenho rogado ao Senhor, e ele me deu permissão para contar-lhe toda a minha experiência e para permitir que você escrevesse certas partes dela para serem publicadas. Spencer disse que acredita que esta foi uma das razões por que havíamos nos encontrado neste momento. Espero que alguma coisa que incluamos neste livro possa abençoar alguma alma e possa dar esperança e clareza na preparação para o que se avizinha. O Espírito ardeu como fogo na minha alma, testemunhando ali e ainda me afirmando hoje, de que é verdade. Marcamos um outro encontro e, a partir daquele dia, nos encontramos pelo menos uma vez por semana por um período de 6 meses. Juntos, produzimos. John M. Pontius, Visões de Glória. 21. Um volume de anotações e mais de 50 horas de entrevistas gravadas. O que você está prestes a ler é, ao meu modo de pensar, o mais completo e poderoso entendimento sobre os últimos dias que já chegou a uma pessoa comum. Não é escritura e não deve ser considerado como tal. Não é profecia para ninguém, mas a Spencer apenas. É simplesmente um relato de como o Senhor tem preparado um homem humilde, meu amigo Spencer, para sua missão nos últimos dias. Você e eu, somos apenas afortunados como testemunhas casuais, por assim dizer. Como já referi anteriormente, nada disto é ficção, tudo está de acordo com o que me disse Spencer, que assume a responsabilidade pelo seu conteúdo. É algo que você nunca pode esquecer. Nota do autor. A história de Spencer chegou aos meus ouvidos como uma narrativa que, em espírito de oração, condensei em um relato das viagens de Spencer além do véu. Desde os primeiros dias de entrevistas e perguntas, Spencer leu e releu o que escrevi, e ele declarou que este livro é um relato verdadeiro e rigoroso da sua experiência visionária. Optei por escrever na voz do Spencer, porque todas estas coisas vieram dele. De forma nenhuma eu inventei pessoas ou eventos para dar substância ao relato, embora eu tenha interpretado muito de sua narrativa a fim de torná-la clara, sequencial e compreensível. Eu também tentei preservar o seu modo peculiar de expressão e personalidade. Spencer e eu mudamos todos os nomes para proteger as identidades e suprimimos a localização exata de alguns eventos. Em alguns casos, atenuamos a descrição de alguns acontecimentos terríveis para manter este livro apropriado ao público geral. Temos removido tudo o que pudesse incitar medo ou pânico ao ser lido por alguém incapaz de compreender pelo Espírito Santo a mensagem maior de esperança e de libertação. O apêndice no final deste livro contém outras notáveis experiências visionárias semelhantes às de Spencer. Elas foram reproduzidas aqui sem modificação e talvez sejam mais explícitas do que seria adequado a leitores menores. As Escrituras dizem-nos que os tempos de tribulação estão próximos 7 que aqueles que estão no caminho da justiça, que têm tomado o Espírito Santo como guia e que têm alinhado seus corações e desejos com Cristo, regozijar-se-ão com as mudanças. Quem participar nos cenários dos últimos dias em retidão, irá crescer em força até que não haja medo, andando em grande poder e revelações para realizar seus labores. As Escrituras dos últimos dias também ensinam-nos que, à medida que o tempo se aproxima do retorno de Cristo, aqueles que suportarem o dia irão erguer-se para a plena glória de Sião. Transladação Tissê será comum entre nós, e aprenderemos a viver sem doença ou morte. Vamos aprender a operar na plenitude do sacerdócio, e reuniremos em Sião os eleitos do mundo. Ali lhes ensinaremos, lhes administraremos as sagradas ordenanças e os protegeremos enquanto eles percorrem seu próprio caminho a Sião de Cristo nos últimos dias. Haverá anjos entre nós, mensageiros celestiais e milagres ainda maiores do que aqueles que livraram os filhos de Israel do Egito. E, no devido tempo, teremos o próprio Senhor entre nós. A igreja irá erguer-se à plena glória total de seu chamado e vai ser a voz profética de orientação que todos seguiremos ao concluir esta grande dispensação da plenitude dos tempos. Estes serão dias gloriosos, tempos para nunca mais serem esquecidos, que serão canonizados nas escrituras e histórias e canções que serão cantadas enquanto existirem descendentes de Adão, ao longo das eternidades que nos esperam.
João M. Pontius, meu amigo apostólico. Nós nos reunimos em seu escritório uma semana mais tarde, e ele me contou esta história. Todos esses anos eu me senti dolorosamente só, por não poder falar das coisas que tenho visto em visões. Elas tornaram-se uma parte importante de mim, de quem eu sou, e do que eu estou fazendo com a minha vida, e eu fui obrigado a silenciar-me. Até eu relatar essas coisas a você eu nem sequer me dava conta de que elas poderiam vir a se realizar plenamente em minha vida, principalmente considerando minha situação pessoal, falta de saúde, e fraquezas. Sempre soube que são verdadeiras, mas só recentemente eu passei a suspeitar que vê-las virão a se realizar. Fui perseguido e rejeitado nas poucas vezes em que me abri, mesmo que só um pouquinho. Tenho estado muito sozinho com isso por um longo período de tempo. Tem sido um dos aspectos mais difíceis da minha jornada. Uma das minhas atribuições na igreja, por muitos anos, envolvia visitas mensais ao edifício dos escritórios da igreja em Salt Lake City. Encontro-me com várias autoridades gerais e passei a conhecer e amá-los pessoalmente. Ao longo dos anos, me tornei um bom amigo de um dos membros do Quórum dos 12. Nós tornamos amigos íntimos. Nós, como ele costumava dizer, partimos pão juntos e passei momentos maravilhosos em sua companhia em numerosas ocasiões. Uma noite, enquanto sozinho com ele, fui inspirado a contar-lhe uma das minhas visões. Ele ouviu com muito interesse e, em seguida, concluiu, dizendo-me que era de Deus e que eu deveria entesourá-la em meu coração, transcrevê-la, e não falar dela até que o Senhor me ordenasse. 6. Ele também aconselhou-me a não tentar interpretar o significado da mesma. Ele disse: quando o Senhor quiser que você entenda, Ele irá enviar alguém, ou dar-lhe o significado, mas, até então, é a vontade de Deus que você mantenha estas coisas para si mesmo e não tente interpretá-las sem mais revelação. João M. Pontius, Visões de Glória. 19. Meu amigo apóstolo tornou-se uma força e uma fonte de grande conforto para mim. Ele se tornou uma fonte de segurança neste véu de lágrimas e a minha fonte de paz, de que o que eu via era de Deus e não algo de que eu devesse ter vergonha ou medo. Spencer olhou para baixo por alguns momentos antes de continuar. Quando ele olhou para cima, ele estava quase em lágrimas. Quando meu querido amigo morreu, chorei sua perda tão profundamente como se ele fosse meu pai ou meu filho. Eu não pude superar aquela dor por um longo período de tempo. Senti que não só tinha perdido um amigo querido, um apóstolo do Senhor, mas também a única pessoa na terra a quem me tinha sido dada a permissão pelo Senhor, para compartilhar minhas experiências. Eu chorei sua morte por meses. Às vezes eu não tinha vontade de comer ou dormir. Achei difícil funcionar corretamente. Eu estava a afundar em depressão. Então uma noite eu fui despertado por alguém ao lado do meu leito. Eram cerca de 2 horas da manhã, e eu fui repentinamente desperto. Sentei-me e percebi que um mensageiro celeste estava de pé ao lado do meu leito. Este mesmo mensageiro me tinha conduzido através de muitas experiências visionárias. Ainda assim eu nunca soube o nome dele, nem estava autorizado a perguntar-lhe. Movimentei-me como se fosse sair da cama e, em vez de dar um passo atrás para permitir-me fazê-lo, ele apenas sorriu para mim. Ele não mexia os lábios, mas ele falou comigo do jeito que eu tinha me familiarizado nas visões, em que a informação apenas flui em minha mente e no meu coração na voz do meu visitante. Eu era capaz de responder da mesma forma, mas a maioria das vezes me esquecia e fazia minhas perguntas em voz alta. Ele disse, Spencer, e eu sabia por que ele tinha vindo desta vez, porque o meu querido amigo, o apóstolo, lhe tinha pedido. Ele irradiava amor e interesse ao continuar. Você não deve chorar o passamento de seu amigo tão profundamente. Ele está incomodado pela sua tristeza por ela e sabe que você entende que ela está muito feliz, finalmente em paz, livre de dor e está indo em frente com o seu trabalho. Ele ama você e, portanto, pede que você deixe de chorar por ela. Eu me senti disposto a fazer tudo o que o anjo me pediu para fazer, e senti aquela profunda sensação de perda e luto rapidamente esvair-se. A paz substituiu a perda no meu coração. Mas eu tinha mais uma pergunta para ele. Eu disse, não tenho mais ninguém a quem o Senhor deu-me permissão para falar sobre minhas experiências. Eu acho que estou em luto por essa perda também. O anjo sorriu e respondeu, eu compreendo, mas será apenas por um pouco mais de tempo. O Senhor vai enviar o João, para a sua vida. Ele vai entender a você e as suas visões. Você pode dizer-lhe tudo o que você já experimentou. Ele irá ajudar também você a compreender. Basta ser paciente até lá. Spencer disse-me que o anjo recolheu a luz à sua volta e desapareceu.
Spencer deitou-se de novo e, depois de um longo tempo, caiu no sono. Spencer me olhou de forma penetrante e acrescentou: quando você primeiro me chamou e pediu para nos encontrarmos, foi então que eu percebi que o seu primeiro nome é João. A partir daquele dia passei a perguntar ao pai fervorosamente se você era o João a quem o anjo se referira. E eu respondi: certamente ele estava falando de alguém mais importante do que eu, como João, o amado, ou João Batista, ou talvez alguém da cidade de Enoque. Spencer sorriu e disse: não, ela estava falando de você. Você é o João, que o anjo prometeu-me que estava para chegar. Esperei 8 anos para que a promessa fosse cumprida. Tenho rogado ao Senhor, e ele me deu permissão para contar-lhe toda a minha experiência e para permitir que você escrevesse certas partes dela para serem publicadas. Spencer disse que acredita que esta foi uma das razões por que havíamos nos encontrado neste momento. Espero que alguma coisa que incluamos neste livro possa abençoar alguma alma e possa dar esperança e clareza na preparação para o que se avizinha. O Espírito ardeu como fogo na minha alma, testemunhando ali e ainda me afirmando hoje, de que é verdade. Marcamos um outro encontro e, a partir daquele dia, nos encontramos pelo menos uma vez por semana por um período de 6 meses. Juntos, produzimos um volume de anotações e mais de 50 horas de entrevistas gravadas. O que você está prestes a ler é, ao meu modo de pensar, o mais completo e poderoso entendimento sobre os últimos dias que já chegou a uma pessoa comum. Não é escritura e não deve ser considerado como tal. Não é profecia para ninguém, mas a Spencer apenas. É simplesmente um relato de como o Senhor tem preparado um homem humilde, meu amigo Spencer, para sua missão nos últimos dias. Você e eu, somos apenas afortunados como testemunhas casuais, por assim dizer. Como já referi anteriormente, nada disto é ficção, tudo está de acordo com o que me disse Spencer, que assume a responsabilidade pelo seu conteúdo. É algo que você nunca pode esquecer. 22. John M. Pontius, Visões de Glória. Nota do autor. A história de Spencer chegou aos meus ouvidos como uma narrativa que, em espírito de oração, condensei em um relato das viagens de Spencer além do véu. Desde os primeiros dias de entrevistas e perguntas, Spencer leu e releu o que escrevi, e ele declarou que este livro é um relato verdadeiro e rigoroso da sua experiência visionária. Optei por escrever na voz do Spencer, porque todas estas coisas vieram dele. De forma nenhuma eu inventei pessoas ou eventos para dar substância ao relato, embora eu tenha interpretado muito de sua narrativa a fim de torná-la clara, sequencial e compreensível. Eu também tentei preservar o seu modo peculiar de expressão e personalidade. Spencer e eu mudamos todos os nomes para proteger as identidades e suprimimos a localização exata de alguns eventos. Em alguns casos, atenuamos a descrição de alguns acontecimentos terríveis para manter este livro apropriado ao público geral. Temos removido tudo o que pudesse incitar medo ou pânico ao ser lido por alguém incapaz de compreender pelo Espírito Santo a mensagem maior de esperança e de libertação. O apêndice no final deste livro contém outras notáveis experiências visionárias semelhantes às de Spencer. Elas foram reproduzidas aqui sem modificação e talvez sejam mais explícitas do que seria adequado a leitores menores. As Escrituras dizem-nos que os tempos de tribulação estão próximos 7 que aqueles que estão no caminho da justiça, que têm tomado o Espírito Santo como guia e que têm alinhado seus corações e desejos com Cristo, regozijar-se-ão com as mudanças. Quem participar nos cenários dos últimos dias em retidão, irá crescer em força até que não haja medo, andando em grande poder e revelações para realizar seus labores. As Escrituras dos últimos dias também ensinam-nos que, à medida que o tempo se aproxima do retorno de Cristo, aqueles que suportarem o dia irão erguer-se para a plena glória de Sião,